Dragões, criaturas terríveis, com grandes dentes, assustadoras em muitos jogos, porém poderosíssimas. E aqui quero trazer para você a lista com alguns dos dragões mais marcantes dos jogos. Fala jogadores, eu me chamo José, esse aqui é o canal do Coveiro Man. Aqui a gente fala de cultura nerd em geral, principalmente de jogos. A gente está buscando desenterrar e enterrar vários assuntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta e compartilha para ajudar a gente. E hoje a gente está falando sobre dragões. Vamos falar sobre alguns dos dragões mais épicos dos jogos. Breath of Fire, o Kaiser Dragon. Breath of Fire é um JRPG lançado pela Capcom. Nessa franquia você controla Ryu, que em todos os seus 6 jogos se transforma em um poderoso dragão. Mas aqui eu não quero abarcar todas as transformações, mas falar de uma transformação de dragão em específico que ficou marcada para essa série. Apesar de abandonada pela Capcom, Breath of Fire ainda é muito querida pelos fãs. E para quem jogou esse jogo, sabe como é marcante essa transformação. A transformação em Kaiser Dragon ela acontece devido à raiva de Ryu em algum momento da história do jogo. Quando você se transforma pela primeira vez no jogo, você vê que ela não é uma forma natural, comum. Ela é muito poderosa e gasta bastante energia também, né? Mas, como tudo não são flores, vamos vendo com o passar dos turnos do jogo que a transformação em Kaiser Dragon ela tem os seus problemas. No jogo Breath of Fire 3 e no 4, essa transformação não tem o controle do jogador a princípio, podendo atacar os membros do seu grupo e acabando com tudo aquilo que você estava tentando almejar. Já no primeiro jogo da franquia, ele tem o nome de Tundra, ele é mais uma habilidade mesmo. Já no primeiro jogo da franquia, Breath of Fire, ele é conhecido como Rudra e não tem todo o problema como as formas Kaisers que vão ter futuramente. Já no segundo jogo, ele é apenas uma habilidade chamada Rudra e causa 999 de dano, que é a quantia máxima no jogo. Em Breath of Fire fica bem nostálgico a gente controlar essa forma, porque ela é uma forma que dá poder demais ao personagem Ryu. E você quer usar esse poder, mas sabe que se usar, o seu grupo provavelmente vai morrer. O Kaiser Dragon ele nasce da raiva, na qual fica mais explícita no Breath of Fire 4, eu acredito. Pois a gente não vê ela só com o personagem, mas vemos também com o Fou, que tem também a forma Kaiser dele, na qual é chamada de Tirante ou Tyrant. O Kaiser Dragon é sempre o topo de poder da série. Eles causam dano absurdo, sempre em área, pelo menos a maioria de seus golpes, mas também sempre vem com algum problema. Normalmente custam tudo, duram pouco e simplesmente não te obedece. É como se você fizesse um contrato para se tornar uma divindade, mas não pudesse reclamar das consequências de não ter uma consciência. E essa transformação ela ficou marcante também porque ela é ligada à história do jogo. Normalmente as magias e habilidades elas não ficam vinculadas ao personagem. Elas só são alguma coisa que você aprende, comprando, aprendendo ou simplesmente subindo de nível. Mas aqui não. Aqui a transformação ela é ligada à história do jogo. E por isso Kaiser Dragon está aqui como um dos dragões mais marcantes. Conhecia esse? O dragão branco de olhos azuis, Yu-Gi-Oh! Se você já jogou Yu-Gi-Oh! Duel Links, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters ou simplesmente viveu nos anos 2000, você conhece muito bem quem é o dragão branco de olhos azuis. O lendário, o absurdo,
o exagerado dragão com 3000 de ataque. O dragão branco de olhos azuis ele é tão marcante para o jogo Yu-Gi-Oh! E para os jogos em geral, pois a presença dele em si já impõe respeito e é sinal de poder. E como uma boa criatura, um bom dragão, ele precisa ter uma história, e ele tem. A história, dependendo do jogo, ela pode até mudar, mas a premissa é praticamente a mesma. Em Duel Monsters, por exemplo, o dragão branco de olhos azuis está conectado a uma sacerdotisa chamada Kisara. Kisara era uma jovem misteriosa. Quando Kisara desperta seu poder, o dragão branco aparece como uma entidade gigantesca e protetora. Devido ao seu poder, Kisara é perseguida e Seto Kaiba, ou seja, aquela versão do passado, o sacerdote Seto, reconhece que ela não é um monstro e tenta protegê-la. Mas como toda boa história dramática dá ruim e Kisara acaba morrendo e seu poder se transforma, agora definitivamente, no dragão branco de olhos azuis. E o dragão branco de olhos azuis obedece Seto Kaiba devido à conexão que ele tem com Kisara. E por isso Kaiba também tem uma ligação muito forte a ela. Ele foi um dos únicos que protegeu ela, que tinha um apego maior, e ela por ele. Então, apesar daquele ataque de 3000 pontos, daquela força descomunal, temos praticamente uma história de amor, vou dizer assim, entre aspas, que não deu muito certo. O dragão branco de olhos azuis é uma carta tão marcante que ela, no jogo de cartas mesmo original, o baralho, era uma das cartas mais raras que tinha. Bem parecido como aparece no anime, onde no anime só existiam 4. Uma delas é até rasgada por Seto Kaiba. O dragão branco de olhos azuis ele tem várias formas diferenciadas, tendo a Shining, Ultimate, Chaos, entre outras. Até hoje saem baralhos com a temática do dragão branco de olhos azuis. Sai até cartas de suporte, apesar do deck ter virado praticamente um meme, pois ele dificilmente se encaixa ao meta atual e muitos chamam de o deck do dragão de pedra, ou como a gente chamaria aqui de um alajota. Eles falam que é um deck no qual a sua mão ela fica parada, congelada, bricada, como a gente gosta de falar aqui no Brasil. A aparência do dragão branco de olhos azuis é totalmente inspirada em crocodilos, jacarés. O autor de Yu-Gi-Oh! Pegou a aparência desses animais aquáticos, devido à dentadura, a aparência e tudo mais, para criar muitos dos dragões. E o mais marcante e icônico deles foi o dragão branco de olhos azuis. Hoje, dificilmente, quando você vê essa carta, você não consegue imaginar o dragão gritando ou uma cena de ameaça vinda ao campo. Ela é uma carta que só pela sua aparência lhe dá respeito. E por isso, estamos trazendo aqui como um dos dragões mais marcantes dos jogos. Shenlong Dragon Ball. Eu sei. O Shenlong veio do anime primeiro, né? Por que ele estaria aqui no meu ranking de dragões importantes dos jogos? Então, apesar de ter vindo do anime, a gente não pode deixar de lado a sua importância aos jogos. Shenlong era o foco principal de Dragon Ball. O primeiro Dragon Ball que saiu, aquele Dragon Ball de 1900 e bolinha, foi escrito por Akira Toriyama. Tinha esse foco, que era despertar esse dragão por meio das Dragon Balls. Para quem não conhece, acho muito difícil alguém não conhecer. Esse dragão ele só aparece quando são juntadas as 7 esferas do dragão. Quando elas estão reunidas, a pessoa que conseguiu elas pode realizar um desejo. Além das batalhas marcantes que tem dentro desse anime e nos jogos, o dragão tem uma importância ímpar, pois ele pode fazer algo que nem aquele cara com o maior poder para poder destruir um planeta pode fazer. O dragão pode realizar um desejo absurdo,
Mas claro, tem as suas limitações. Shenlong ele foi criado. Você precisa falar a frase mágica ou usar um idioma, muitas vezes para que o dragão corresponda ao seu pedido, ao seu desejo, para que ela te entenda. Pelo menos foi o que aconteceu inicialmente. Com aquele tema de céu escuro, com trovões, vento e muito drama, surge esse dragão gigante no céu, no qual pede o seu desejo. Mas apesar de dizer que vai realizar seu desejo, ele tem as suas limitações, que são: ele não pode derrotar alguém mais forte que o criador dele. Ele não pode fazer certos tipos de desejo, que são algumas regras que muitas vezes o Shenlong que foi feito tem. Então tem um que realiza um desejo, tem outro que realiza 3, tem outro, que realiza 2 e por aí vai. Nos jogos de Dragon Ball, o Shenlong é como se fosse um sistema de recompensas. Você junta as esferas do dragão aqui com o sentido de desbloquear personagens, itens, upgrades e muitas vezes coisas que quebram o jogo. Devido a esse sistema de recompensas, em toda a franquia de Dragon Ball de jogos, é o objetivo do jogador conseguir as esferas. Assim estará desbloqueando conteúdo. E aí que o dragão ganha o seu papel importante, pois além da animação, dentro do jogo também, ele é referência, ele é importância, ele é sinal de conquista, ele é sinal de que você agora tem um poder, tem algo maior do que não tinha antes. Como no vídeo ali, você pode encher toda a sua vida, você pode trazer um aliado à vida e dar um especial. Então, até no meio de uma luta, ele pode ser muito importante e trazer aquela reviravolta. E o que se destaca em Shenlong é que a gente aprende aqui que nem todo dragão precisa lutar para ser poderoso. Alguns simplesmente por existir, porque ele apenas faz o que os outros querem, são capazes de mudar o universo por completo. Quando a gente pensa em dragão, a gente pensa em fogo, destruição, caos. Mas quando é o Shenlong, a gente, apesar de não ver isso, a gente sabe que pode surgir algo muito mais perigoso, como um desejo mal pensado. O verdadeiro poder dos dragões não está só na força, está em como eles mudam a história com uma única decisão, e como eles impactam toda uma franquia. E é isso aí, jogadores. Esse é um pequeno recorte que a gente tem aqui para trazer para vocês, para a gente pensar sobre os dragões, sua importância dentro dos jogos. Alguns aqui são bem marcantes, outros podem ser até desconhecidos, mas com certeza dá para fazer um ranking muito maior do que isso. Eu não quis aqui trazer os melhores, nem os piores, apenas aqueles que me agradam e que me deu vontade de falar, e que tem sim a sua importância. Então, se você tem a sua lista aí, deixa aí no comentário aí embaixo. Quem sabe a gente não faz um vídeo com ela. Curta, comenta e compartilha pra gente. E o meu muito obrigado se você ficou até aqui. Se inscreve no canal pra gente continuar essa conversa, porque os dragões serão eternamente marcantes. E valeu, até a próxima!